Graça e paz, meus queridos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez juntos, porque assim aprove a Deus. Eu quero dar um recado para você. Se você colocou no teu coração, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, colocou no teu coração de servir a Deus, de obedecer a Deus, de agradar a Deus com a tua vida, você vai enfrentar inúmeros opositores, oposições internas e externas, batalhas e guerras internas e externas. Você vai enfrentar tudo isso. Então, se prepare. Mas conosco não é diferente, estamos enfrentando tudo isso, mas vencendo. Por quê? Porque somos bonzinhos? Não, porque o Senhor está conosco, porque você tem orado por mim, eu tenho orado por você, você tem intercedido por mim, eu tenho intercedido por você. Esse é o momento abençoado, momento de reflexão e aprendizado da palavra de Deus, tá certo? Chegamos ao final da nossa série, em que falamos das 7 cartas de Jesus Cristo às 7 igrejas da Ásia, e que foram ditadas ao apóstolo João. João escreveu as 7 igrejas e endereçou aos anjos da igreja, ou seja, os líderes, os bispos, aqueles que estavam na frente das 7 igrejas. E essas cartas passaram pelo tempo, pelo túnel do tempo e chegam até nós, porque é a palavra de Deus. Então serve para mim, para minha edificação, serve para a sua, serve para qualquer igreja atual. Então estamos no capítulo 3 do Apocalipse, livro da Revelação, a partir do verso 14. Do 14 ao 22 é justamente essa carta, a carta de Jesus Cristo à igreja de Laodiceia. Então, capítulo 3 e o verso 14. Leia comigo, acompanhe comigo no tablet, no celular, na sua Bíblia. Capítulo 3 do Apocalipse e o verso 14. O anjo da igreja de Laodiceia diz: escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, verso 15, que não és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Verso 16, assim porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Você pode dizer amém comigo? Veja que situação estava enfrentando, que situação espiritual estava enfrentando a igreja de Laodiceia. Falando um pouco a respeito da trajetória da igreja pela história, nós sabemos que muitos terremotos atingiram a cidade de Laodiceia. Ela foi reconstruída, construída, reconstruída, construída e reconstruída. A cidade, em tempos remotos, era conhecida como Dióspolis, ou Cidade de Zeus. Então, um grande templo a Zeus era erguido naquela cidade. Era uma cidade muito rica. Quando Antíoco Epifânio toma essa cidade, ele intenta destruí-la, mas a sua esposa Laodice diz a ele: não destrua a cidade. É uma cidade muito bela, muito maravilhosa. Então, Antíoco Epifânio dá a sua esposa de presente, homenageia a sua esposa com o nome, modificando o nome da cidade de Dióspolis, passa a ser Laodiceia, em homenagem ao nome da sua esposa. Lá nós temos uma curiosidade, uma grande escola de medicina na cidade de Laodiceia, especializada em oftalmologia, especializada em colírios, em tratamento dos olhos. Nós temos uma grande fábrica de confecções nessa cidade. Nós temos águas termais nessa cidade, em que as pessoas do mundo todo ali vêm visitar aquela cidade para se banhar nas águas mornas e termais de Laodiceia. Uma cidade muito rica, muito próspera, muito rica. E nós vamos aprender com a carta, entender como estava, em que situação estava a igreja cristã ali naquela cidade. Primeiro lugar, é um alerta. Primeiro ponto para nós é um alerta espiritual, para que não nos tornemos mornos espiritualmente. Verso 16, ele diz: porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Então, toda essa situação ao derredor da igreja cooperou para que a igreja enfraquecesse e se tornasse morna, ou seja, se tornasse sem efeito, se tornasse fraca, se tornasse ineficaz na sua função, não produz efeito nenhum na sociedade, no local onde está inserido. Esse é um alerta para mim e para você. Podemos estar nos tornando mornos espiritualmente, ou seja, não fazer mais diferença. Não somos gelados, nem somos quentes, somos mornos.
então não fazendo mais diferença no ambiente. E Jesus disse mais: me provoca nojo e eu posso até vomitar você da minha boca. Então fica um alerta para nós. O segundo alerta para nós, na carta de Cristo a Laodiceia, está no verso 17. Dizei: sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. Verso 17. Mas não sabe que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Então, existem igrejas hoje poderosíssimas na sua situação financeira. Gigantes, poderosas, midiáticas, poderosíssimas. Isso aí não tem nada de errado. É o poder de Deus. É o trabalho que deu fruto, prosperou. Mas esqueceram da parte espiritual. Será que estão agradando a Deus? O que Jesus estava dizendo, que Laodiceia dizia ser rica, e ela era realmente rica, mas diante de Deus, diante do trabalho de Deus, diante da vontade de Deus, diante de obedecer a Deus, diante da obediência a Deus, era miserável, pobre, cego e nu. Então tem gente muito enganada, porque eu sou midiático, porque eu estou na TV, porque eu tenho uma editora, porque eu tenho revista, porque eu tenho um jornal, porque eu tenho poder e muitos templos suntuosos, mas diante de Deus, miserável, pobre, cego e nu. Vamos continuar com aquilo que nos chama a atenção. O terceiro ponto que nos chama a atenção, verso 19. Jesus disse: eu repreendo e castigo todos quanto amo, portanto, ser zeloso e arrepende-te. E aqui é uma palavra que contraria toda a mídia, tudo aquilo que está sendo ensinado e que você deve ter ouvido. É a verdade, é a palavra de Deus. Jesus está dizendo que castiga e repreende, ou seja, ele é um pai disciplinador, um pai que não deixa seus filhos se perderem, um pai que chama seus filhos à atenção, um pai que corrige na hora que precisa de corrigir, um pai que repreende na hora que precisa de repreender, um pai que ensina na hora que precisa de ensinar. Isso é um alerta para mim, para você, para nós pais, que não estamos ensinando, não estamos corrigindo, não estamos repreendendo, não estamos castigando, não estamos colocando limites aos nossos filhos, e o resultado está aí nessa sociedade podre, caída e doente que nós estamos vivendo no século 21. E o que mais nos chama a atenção, por último, verso 20, ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em casa, e com ele cearei e ele comigo. Jesus está falando para a igreja e ele está dizendo que está do lado de fora da porta, batendo, pedindo para entrar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Que negócio é esse, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Que realidade espiritual é essa? A igreja fechou a porta e colocou Jesus de fora. Tamanha foi a carnalidade, tamanha foi o mundanismo, tamanha foi a influência mundana dentro dessa igreja. As doutrinas falsas, ensinamentos falsos, mundanismo, invadiram a igreja, corromperam a igreja de tal forma que Jesus ficou do lado de fora. Jesus está do lado de fora da igreja, batendo na porta, pedindo para entrar. E a gente aprende que ele não desiste, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mesmo sendo colocado para fora, ele continua insistindo, apelando com a sua igreja para salvar, para resgatar o remanescente fiel. Existe o remanescente fiel. Pode ter tudo caído, pode ter tudo arruinado, aquilo que você conhece, as denominações estão ruindo, o evangelicalismo brasileiro ruindo, igreja católica, igreja evangélica, representantes cristãos ruindo, mas existe o remanescente fiel. E a gente aprende na sua palavra que Jesus não desiste de cada um de nós. Ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você. Eu já errei, pastor, eu fiz tantas coisas erradas, eu me afastei de Deus, eu desagradei a Deus, eu estou vivendo uma vida que desagrada a Deus, eu estou indo até para a igreja, mas minha mente está em outro lugar, minha cabeça está em outro lugar, Jesus está fora do meu coração, batendo, querendo entrar na minha casa. E eu fechei a porta da minha casa, eu vou para a igreja, eu assisto o culto, eu digo amém, eu bato palma, eu digo glória a Deus, eu faço tudo mecânico, mas Jesus está do lado de fora da minha casa e da minha vida, querendo entrar, batendo na porta da minha casa, da minha vida, querendo entrar na minha casa e na minha vida e fazer mudança. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, essa palavra é para você nessa hora, nesse momento. Não sei o que você está passando, eu não lhe conheço. Abra a porta, toma uma atitude de coragem, abre a porta do teu coração e deixa Jesus entrar. Quando ele entrar,
ele faz morada, ele faz limpeza. Ele disse: eu vou cear com você, eu vou estar junto com você, eu vou mudar essa realidade. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa e soberana, no nome do seu Filho Jesus Cristo, e te dê o entendimento dessa palavra. É claro, está todo mundo esperando pela pergunta bíblica, e dessa vez é uma pergunta bem básica, bem fácil, como tem sido as outras. Dessa vez bem fácil. A nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita no original em 3 idiomas. 3 línguas fazem parte do Velho e Novo Testamento que compõem a Bíblia Sagrada. 3 idiomas originais. Ela não foi escrita em português. O português é uma tradução para nós. Deus operou e a Bíblia hoje está traduzida em praticamente todos os idiomas da terra. Vários dialetos, está chegando em lugares que nunca chegou. Mas ela foi escrita em 3 idiomas originais. Quais foram os 3 idiomas originais, 3 línguas originais em que foi escrito o texto sagrado? Que Deus te abençoe, te guarde, proteja a tua vida. Guarde a tua família, guarde a tua vida. Querendo Deus, estaremos juntos mais uma vez.